Alô galera, WG Electric Curso, seu professor Wilton Costa mais uma vez. Estamos aqui na nossa terceira aula, do nosso comando simples. Então não se esquece aí de compartilhar esse vídeo, tá? Deixar aí o seu like, fazer também seu comentário. Seu comentário é muito importante para que a gente possa continuar a estar postando esses vídeos, aqui para o nosso crescimento aí, nosso conhecimento. Então, nós falamos aqui no vídeo 1 e no vídeo 2 sobre um circuito de comando. Então todo circuito ele tem o seu circuito de comando e também o seu circuito de força, alguns chamam de circuito de carga. E vocês entenderão isso. Aula 4 aí, não se esqueça, estaremos fazendo isso aqui, ligando na íntegra, e vocês verão esse contator aqui funcionando, como também o nosso motor aqui em funcionamento. O nosso circuito de força e de carga, ele tem o seu disjuntor geral, esse disjuntor tripolar, tá? Ele tem o seu contator, tá? O contator aqui vocês vão ver como ele se comporta nesse circuito de carga, e tem também o nosso relé, e também o nosso motor, e a gente vai caminhar um pouco mais aqui. Então, eu tenho que ligar. Vocês lembram que lá no vídeo anterior eu falei sobre o disjuntor de comando, Então, que era um disjuntor bipolar. Eu tenho aqui um disjuntor bipolar, eu tenho aqui um disjuntor tripolar, que é o disjuntor que vai entrar junto com aquele disjuntor também nesse circuito, mas já é aqui um disjuntor tripolar. Esse disjuntor tripolar a gente vai ligar nele aqui, ó, a minha fase R, a minha fase S e minha fase T. Tá vendo aqui? Fase R, fase S e fase T. Do outro lado desse disjuntor aqui, eu vou sair com as três fases para vir aonde? No meu contator. Se vocês observarem aqui, ó, o meu contator, ele tem aqui, ó, vai dar para você ver direitinho aí, ó. Ele tem aqui o L1, o L2 e também o L3. Visto aqui, eu tenho o L1, o L2 e o L3. Eu vou sair do meu disjuntor com um condutor, vou ligar no meu L1, o outro no meu L2 e o outro no meu L3. Do outro lado do meu contator, se vocês observarem, eu tenho aqui, ó, T1, T2 e T3, tá? T1, T2 e T3. Mas eu tenho também aqui o meu relé, que a gente está chamando aqui de RL1, tá? Esse relé, observem, isso é muito importante, tá? Vocês observarem que a mesma nomenclatura que está saindo aqui no contator, tá vendo? T1, T2, T3 está saindo também no meu relé aqui, ó, T1, T2 e T3. Por quê? Essa nomenclatura é a continuidade, do meu contator para o meu relé. Porque esse relé ele vai ser acoplado aqui, ó. Ele vai ser acoplado, tá, no meu contator. Eu vou ligar, esse relé aqui no meu contator. Ele vai ser ligado aqui no meu contator. Então, quando eu faço isso, é como se estivesse fechando aqui, ó. Aí esse T1 está saindo aqui, o T2 está saindo aqui e o T3 está saindo aqui. Eu saio aqui agora do meu relé, olha aqui. Eu saio do meu relé, vou direto aonde? Ao meu motor. Pronto. Esse motor aqui é um motor trifásico. Vocês vão entender isso aqui agora na parte do motor que eu vou estar explicando, para vocês. Então, todo motor, ele tem motores que são motores com 6 pontas, motores com 9 pontas, motores com 12 pontas, e vocês vão estar vendo tudo isso aí nas próximas aulas. Por isso que é importante você não deixar, de aí deixar o seu like e também o seu comentário. Então, eu vou passar para vocês aqui. Isso aqui é a bobina, tá? De um motor com 6 pontas. Um motor com 6 pontas ligado em 220 e um motor de 6 pontas ligado em 380. Ok? Então, em 220, vocês vão ouvir falar muito aí, é o que a gente chama de fechado em triângulo. Em 380, que é o fechado em estrela. Quando nós estivermos falando aqui do comando estrela triângulo, vocês vão entender perfeitamente isso.
Então a minha bobina, eu tenho início e final de bobina, tá vendo? Eu tenho início de bobina 1, final de bobina 4. Início de bobina 2, final de bobina 5. Início de bobina 3, final de bobina 6. Então eu botei 2 motores para nossa compreensão aqui. Então eu desenhei um motor aqui, tá? Não sou muito bom de desenho não, mas para vocês entenderem esse fechamento aí, tá vendo? Eu botei aqui um motor e botei aqui, ó, 1, 4, 2, 5, 3 e 6, tá vendo? Início de bobina 1, final de bobina 4, ó. Início 1, final de bobina 4. Início de bobina 2, final de bobina 5. Início 2, né? Saída 5. Início 3, final 6. Então é exatamente isso aqui que está no motor. Essas pontas aqui são as 6 pontas que estão dentro da caixinha, né, do motor. Vocês vão ver que tem motores, ó, que tem a caixinha. Então aqui dentro, a gente vai fazer isso na aula prática mesmo aqui, tá? A gente vai estar ligando para vocês verem. Aqui tem 6 pontas de fios. Então, e aqui a mesma coisa, é o mesmo motor, mas só para compreensão de vocês, como é que a gente vai fechar ele em 380 volts. Eu fiz um outro motor aqui, ok? Então, início de bobina 1, final de bobina 4, início de bobina, ó, vou fazer aqui, ó, 2, final de bobina, ok? 5, tá vendo? Início de bobina 3, final de bobina 6. Até aí, tudo bem, galera? Deixa seu like aí e compartilha esse vídeo. Então, nós vamos fechar agora esse motor em 220 volts. Como é que eu fecho um motor em 220 volts? Viu aqui que eu estou saindo aqui em 3 fios do meu relé? Então vocês vão entender agora, ó. Então o motor fechado em 220, ó, eu tenho aqui o R, eu tenho aqui o S e tenho aqui o T. Como é que eu fecho o motor em 220? A minha fase R, eu fecho 1 com 6, tá vendo? Eu peguei o 1 aqui, tá vendo? Minha fase R, ó. Fase R aqui. Fase R, eu peguei a minha ponta 1 e fechei com minha ponta 6, tá vendo? Foi o que eu fiz aqui. Eu peguei a ponta 1 e fechei com a ponta 6. E eu uni a ponta 1 com a ponta 6. Eu vou botar numa outra cor para vocês entenderem aqui melhor. Eu uni, tá vendo? Eu peguei aqui a 1, fechei com a 6. Aqui, peguei o fio 1 e uni ele com o 6. Tá vendo aqui? Com o 6. Então essa aqui é a minha fase R. Então tem um fio saindo aqui. Eu pego o início 2 aqui, ó, 2 com 4, ó, vou fechar com 4, tá vendo? Fechei o 2 com 4. É como eu tivesse pego esse fio aqui, ó, e unido ele com 4. Tá vendo aqui? Então essa aqui é a minha fase S. Olha lá, peguei o 2 e uni com 4. Como eu tivesse pego o fio unido um com o outro. E aqui eu vou fechar em 220, né? A minha ponta 3 com a minha ponta 5, ó, fechei. 3 com 5. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu vou pegar o 3 e vou unir com 5, que vai ser a minha fase T. Até aí tudo bem, galera? Então um motor em 220 com 6 pontas, como é que eu ligo ele? A minha fase R é 1 com 6. A minha fase S é 2 com o 4. E a minha fase T, ó, T é o 3 com 5. Foi isso que nós fizemos aqui. Agora, professor, como é que eu fecho o mesmo motor, né, se eu for ligar ele numa tensão de 380 volts? Como é que eu fecho ele? Ó, em 380 volts, você vai pegar a minha fase R. A minha fase R eu vou ligar com 1. A minha fase S eu vou ligar com 2. E a minha fase T eu vou ligar com 3. Vou pegar o 4, 5 e o 6 e vou juntar eles, ó. Juntei. Tá vendo? Então vamos fazer isso aqui no motor para vocês entenderem. É como se tivesse 6 pontas de fios aqui. Em 380 eu não fechei aqui o 4, 5 e o 6. Eu vou pegar lá no meu motor, vou pegar as 3 pontas dele, ó. Vou pegar o 4, vou pegar o 5, tá vendo? E vou pegar o 6 aqui, ó. E vou unir todos eles. Unir. Lá no motor, tá vendo? Eu uni
o 4, o 5 e o 6, tá? Eu uni eles aqui. Mas quem é que eu liguei na fase R? Fase R, eu tô falando para vocês aqui que eu liguei o 1, ó, o 1, fase R. O 2, tá vendo? Eu liguei na fase T. Olha lá, o 2 eu liguei na fase T. E o 3? O 3 aqui, eu liguei na fase... Não, desculpa, tá? É R, S. O professor não erra, o professor se engana. R, S, T. Então eu liguei o 1 na fase R, o 1 na fase R. Liguei o 2 na fase S e liguei o 3 na fase T. Então quando a gente olha, a gente vê o seguinte, ó, fechamento 220, fase R 1 com 6, fase T 2 com 4 e fase S 2 com 4 e fase T 3 com 5. E agora como é que eu fecho aqui em 380? 380, a minha fase R eu ligo o 1, a minha fase S eu ligo o 2 e a minha fase T eu ligo o 3. E aqui, o que é que nós falamos? Nós fechamos, ó, o 4, foi isso? O 5 e o 6. Nós unimos eles aqui, ó. Unimos ele aqui, unimos ele. Aqui ele tá fechado, tá vendo? Como ele tivesse fechado. Então, por hora aí, galera, é o nosso circuito de força. Próxima aula, nós estaremos aqui ligando na íntegra. Aqui tem o nosso motor. Esse motor vai ser ligado aqui em 220 volts, tá? A nossa tensão aqui é 220 volts. Nós estaremos ligando ele em 220 volts. Não esqueça, deixa aí o seu like, tá? Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e deixe lá seu comentário. Não se esqueça, não deixe essa chance passar por você. WG Electric. Um abraço.